Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, aonde quer que você esteja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua casa, com a tua família nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 4. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Amém? Estarei ministrando nessa hora com a ajuda do Senhor para tocar no teu coração, baseado no tema Volte ao Primeiro Amor. Aquele primeiro amor que não está mais no nosso coração. Aquele primeiro amor que ansiávamos pela presença de Deus quando conhecíamos pela primeira vez o Senhor Jesus. Aquele primeiro amor pelas obras, pela leitura da palavra, pelo jejum e pela oração. O Senhor traz de volta nesta hora aquele primeiro amor que se perdeu no teu coração. Não sei se por causa das tristezas, não sei se por causa das decepções, mas o Senhor, nesta hora, Ele abre a tua visão para dizer que você precisa voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus se apresenta na ilha de Pátimos a João, o seu discípulo amado, também irmão de Jesus, por parte de mãe. Um homem com a qual foi o último dos apóstolos a descer ao pó da terra, com a qual o Senhor Jesus tinha prometido para ele que ele não desceria ao pó sem que antes visse o Senhor Jesus na glória, ainda em vida. E o livro do Apocalipse, o Senhor Jesus se apresenta para ele na ilha de Pátimos, uma ilha de bestas feras, uma ilha com a qual eram exilados pessoas que tinham dons, seja ele dados por Deus ou pelo diabo. Pessoas que eram anormais, pessoas que causavam medo àqueles que estavam à volta. Um idoso de aproximadamente 90 anos foi largado naquela ilha para morrer, porque um imperador, não convicto de que Deus ainda falava pela boca de homens falhos e fracos, então lançou ele dentro de um tacho de azeite fervendo. E ao invés dele morrer dentro daquele tacho de azeite ou de óleo, ele nadava sobre aquilo e não entendiam o porquê que ao invés dele morrer, aquele óleo não lhe fazia mal nenhum. Então, para tentar matá-lo, lançaram o nosso amado João naquela ilha, a ilha de Pátimos, para que ele morresse ali. Quando na verdade a tua vida está no controle e no comando de Deus, e você só desce ao pó se Ele permitir. Tem o Senhor Jesus a chave da morte e do inferno. Você não desce ao pó, você não
desce a cova, a sepultura, sem que Deus permita. Deus tem obra na tua vida. E ela vai acontecer. Basta você se colocar na posição para que Deus te use. E assim ele fala para aquela igreja. A igreja de Éfeso, com a qual era uma cidade idólatra. Era uma cidade que era avarenta e presunçosa, rica, porém perdida. Uma cidade com a qual adorava ídolos, não meçava esforços para fazer templos grandiosos, majestosos de riqueza, de preciosidade, mas tinha esquecido do primeiro amor. Talvez tenha acontecido isso na tua vida. E hoje, Deus ele te chama a atenção para voltar ao primeiro amor. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Uma igreja que tinha poderes dados por Deus, que revelava pecado, dons espirituais, não aceitava aquele que tentava se colocar diante como o próprio Deus, mas tinha seus defeitos, assim como qualidades. Mas assim como a igreja no século 21, se o primeiro amor não estiver no nosso coração, o anseio pela palavra, então estamos mortos e não sabemos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Faça a obra de um evangelista. Ajude pessoas, não importa quem seja. O primeiro amor tem que estar no teu coração para que você lembre toda hora. Estava voltando do trabalho esta manhã e parei próximo de um homem que estava sentado conversando com uma mulher que estava em pé. Ele desejou a ela um feliz ano novo e ela disse também para ele. E ele falou que só estava de pé porque Deus o sustentou. E aquela mulher virava para ele e falava assim, ó: vejo que você é conhecedor da palavra. E ele disse que era um ex-missionário. E ela foi embora e eu permaneci no ônibus. E o Espírito Santo de Deus me tocou para perguntar para aquele homem: por que você é um ex-missionário? E ele disse que fez coisas erradas. E ele disse que fez coisas que não agradavam a Deus e que merecia ir para o inferno. E eu virei para ele e falei: não, você é um missionário. Não existe ex-pastor, não existe ex-missionário, ex-profeta, não existe. Existe sim ex-cantor, ex-militar, ex-atleta, ex-jogador de futebol. Ex-ungido não existe. Porque aquilo que Deus te deu, Ele não tirou de você. Deus não é Deus de brincadeira para escrever o teu nome no livro da vida e quando você tropeça Ele tira.
E quando você retorna para a igreja, ele põe de novo. E depois ele apaga, e depois ele põe. Não. Deus, ele tem te dado tempo para você entender que você não é um ex-ungido. Você é um servo, uma serva que se machucou, mas que está de pé. E nessa hora Jesus diz que te ama e que tem zelo pela tua alma. Volte ao primeiro amor. Você é importante para Deus, você é importante para a obra. Existem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra da tua boca. Não deixe que o diabo te acuse. O inferno, ele foi preparado para Satanás e seus anjos, não para o ser humano. O ser humano foi criado para adorar a Deus e para receber a herança, aquilo que Deus tem preparado, como diz 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem promessa na tua vida, então se levante. Jesus te ama muito. Volte ao primeiro amor. Existem, irmãos, 3 tipos de amor. O amor ágape, o amor filo e o amor eros. O amor ágape é o amor de Deus. O amor filo é o amor que é mais parecido com o amor de Deus, que é o amor de uma mãe para um filho. O amor eros é o amor de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem. Não se esqueça que Deus, ele te ama. Sem que você faça nada. Você não precisa errar para Deus te amar menos. Ou acertar para que Deus te ame mais. Deus vai te amar e pronto. Ó. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém há que possa fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus, ele quer ver você, mesmo fraco, adorando. Deus, ele quer te enxergar ferido, mas falando do amor. Eu sei que você percebeu que às vezes quando você mais precisa de uma palavra, Deus bota alguém pior do que você para que você fale do amor de Jesus. Às vezes você se pergunta e pergunta para Deus em pensamento: Senhor, mas eu preciso de alguém que me dê uma palavra. E Deus coloca no teu caminho alguém ferido, machucado, sangrando para que você cure as feridas. O apóstolo Paulo reclama, diz para Deus que havia um espinho na carne. Lá em 2 Coríntios capítulo 12. E ele diz para Deus que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás que todos os dias o esbofeteava. E ele orava 3 vezes para que Deus retirasse dele aquele espírito, aquele espinho na carne. E Deus falava para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, irmão, você está forte. Você ainda não entendeu que quando você está ferido e machucado, você não consegue levantar a voz para ninguém. Quando você está chateado, você não consegue levantar palavras de maldição
ou pensar negatividade contra o teu irmão. Se alguém pisar no teu pé, você pede desculpas, mesmo sem ter culpa, porque você está triste. Talvez Deus permitisse que vivêssemos nesta situação para sempre, para não errarmos. Para vivermos uma vida humilde. Mas quando estamos bem, pisamos nas pessoas. Quando estamos bem, nos desfazemos até mesmo dos nossos próprios parentes, dos nossos entes queridos. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa quando você está fraco. Isso não quer dizer que você é um fraco. Quer dizer que você está presente. Volte ao primeiro amor. Deus tem muito mais a te proporcionar, a te dar, para que você dê a alguém. Entenda que Deus fala isso para a igreja de Filadélfia. E no século 21, Jesus tem usado profetas para falar para você, igreja. Ainda que com pouca força, não negaste. Persevera. O deserto, Deus não botou você lá para te matar. No livro de Deuteronômio, ou no livro de Êxodo, no livro de Números, quando o povo sai do Egito, lá no livro de Êxodo, que significa saída, até eles entrarem na terra prometida, uma geração inteira morreu porque desobedeceu. Uma geração inteira viu os milagres. Uma geração inteira viu o sobrenatural e não creu. Moisés, ele conta a história de um povo desde o nascimento até a morte. De um povo que viu codorna cair do céu, carne, o maná. Um povo que viu água jorrar de uma rocha, tipificando simbologias, simbolizando a Cristo. Você tem ideia do que é as sandálias dos pés não serem gastas, as roupas não rasgarem, mas conforme o povo crescia, a roupa também se igualava. E aquele sol, talvez de 50 ou 60 graus, não sei, Deus colocou uma nuvem em cima para que o povo não morresse por causa do sol. E à noite, para proteger o povo de um frio, colocou colunas de fogo para o povo não morrer. Esse é o amor de Deus para com a igreja. Você é Israel, que tem visto Deus operar, mas não entende que nada é impossível para Deus e continuamos a murmurar. Você é Israel, assim como eu, assim como a igreja, que questiona mais do que aceita. Volte ao primeiro amor para você enxergar o sobrenatural. Enquanto você não orar, não jejuar e não ler a palavra, você vai escarnecer sempre. Tudo vai ser normal para você. Mas quando você se revestir do sobrenatural, você vai enxergar além daquilo que você está vendo. E mediante
a muitas pessoas. Só entrou a quarta geração, Josué e Calebe. Tá entendendo? Deus, ele quer te dar mais do que você já tem. Volte ao primeiro amor. Ainda que com pouca força, não negue a sua fé. Não seja crente hoje e amanhã não quer mais. Se Deus não me der, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não me der, eu não falo mais do amor de Jesus. Não faça isso. Tenha uma vida íntegra diante de Deus. Deus, ele quer te dar vitória, ele quer te usar. Olha quantas pessoas precisam ouvir de Jesus. Algo que vai sair dos teus lábios que curarão. Volte ao primeiro amor. Tenha alegria ao ir para a casa de Deus. Tenha alegria em falar da palavra. Tenha alegria ao conversar sobre o maior homem que já existiu na terra, Jesus de Nazaré, que sofreu tudo por amor à igreja, para que hoje você estivesse ouvindo essas palavras e vivesse o primeiro amor. No livro do Apocalipse, também no capítulo 3, no versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Um dia havia no céu um querubim ungido, com a qual seu corpo era de pedras preciosas. Andava sobre pedras afogueadas. E sobre o seu corpo, quando andava, saía sons de instrumentos para adorar a Deus. Mas aquele ser que regia o coral do céu permitiu que entrasse no seu coração a luxúria. E queria ele colocar o seu trono acima das estrelas, como diz Isaías 14 ou Ezequiel 28. E Deus, ele não quer que ninguém tome sua glória ou se coloque acima dele. Quer que cada um de nós sejamos dependentes. E Deus, pela sua infinita misericórdia, baniu aquele ser. E com ele foi a terça parte dos anjos, que regia o coral. E ele começou a se tornar um ninguém. Imagina, um ser que foi criado para adorar a Deus, e que quando andava saía sons do seu corpo. E Deus, quando o baniu, tirou dele o único dom que ele tinha. Agora ele não presta mais para nada. E ele tenta fazer com que você se cale. Ele tenta fazer com que você não louve, não adore, não ore, não jejue, não faça nada que se fale do nome de Deus. Para te matar espiritualmente, assim como ele também está morto. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só você, irmão, pode dar brecha e legalidade. Se você não der, ele não pode contra a tua vida. Guarda a tua coroa contigo. A tua coroa é o teu primeiro amor.
aquilo que ninguém pode tirar, a não ser você mesmo entregar de mãos beijadas. Não perca a tua coroa, a coroa da vida. A tua comunhão com Deus é o que mais vale. Porque quando você morre espiritualmente, você não presta para mais nada. Você não acredita mais no milagre. Você não tem mais fôlego para falar do evangelho. E quando Satanás ele entra na tua vida pela legalidade que você dá, você não tem mais força para pregar. Ele tampa teus lábios, ele cega os teus olhos e tampa os teus ouvidos. E você vai ser apenas um manequim, com vestes bonitas, mas oco por dentro. Vai estar sempre reclamando da vida, sempre questionando e murmurando. Mas Deus hoje diz para você voltar ao primeiro amor. Não deixa que o diabo tome a tua coroa. É o que você tem mais precioso nessa terra. Aquilo que Deus te deu. Não jogue fora. Não enterre teu talento. Anime aqueles que precisam. Seja um abençoador. Amém? Deus abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Passe adiante. Muitas pessoas precisam ouvir e voltar ao primeiro amor. Deus abençoe.